Estamos aqui nessa manhã para mais uma aula, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos fazendo somente na forma online, por enquanto, conforme a orientação da nossa direção. Não temos aqui nenhum irmão, somente nós três, eu, o presbítero Diego, o presbítero Joel, para estarmos comentando nessa lição de número 2, dia 11 de abril. O tema da lição é o propósito dos dons espirituais. Bom dia, faz uma oração para nós darmos início. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Deus, aprender um pouco mais da sua palavra. Vamos estar fazendo oração. Senhor, nós queremos te engrandecer e te exaltar por esse momento a qual estamos aqui. Sabemos que o teu Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração, na nossa mente, possamos aprender contigo, sejam momentos prazerosos, ó Pai, possamos aprender, os irmãos que também estão na live, na sua casa, possam ouvir a voz do Espírito Santo através da sua palavra revelada. Nos ensina, Pai, nos ajuda a compreender a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso texto áureo hoje está em 1 Coríntios, capítulo 14, e versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. E a verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11, depois capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler aqui intercaladamente, começando por mim. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Repetimos esse versículo. Lê o próximo dia. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Então, irmãos, esse é o nossa leitura bíblica diária, nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos entrar já no comentário da lição, porque nós temos aqui aproximadamente 1 hora, é um tempo curto, para a gente poder aproveitar um pouco o comentário da lição, e no decorrer da lição nós voltamos aqui na leitura bíblica conforme o assunto. A introdução. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Está conosco aqui o nosso pastor Natanael, nosso dirigente. O senhor pode sentar aqui se o senhor quiser, pastor. Então, meus irmãos, como está dizendo aqui na introdução, o propósito dos dons espirituais, ele não é o de colocar o foco ou o holofote, como nós estávamos dizendo aqui um pouquinho antes da aula começar, na pessoa que está sendo usada por Deus.
o foco dos dons espirituais está na igreja, está no povo, que serão os beneficiários dos dons, né? Deus ele dá dons para que a igreja, o corpo de Cristo, ele seja edificado, ele seja fortalecido, ele seja abençoado. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então veja que a igreja de Corinto, ela era uma igreja próspera materialmente, né? Estava localizada numa região de riqueza, uma região que se destacava espiritualmente. Na questão dos dons, eles eram também abundantes. Paulo diz que nenhum dom lhe faltava, né? Mas o apóstolo também ele traz as orientações para essa igreja. Eles buscaram e receberam os dons espirituais, mas o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai explicar como é que a igreja deveria usar esses dons, como é que a igreja deveria tratar, como é que a igreja deveria se posicionar em relação aos dons, né? Para que não houvesse o erro que nós acabamos de cometer, que nós acabamos de comentar aqui na introdução, que o foco não está em quem é usado, mas o foco está na igreja de Cristo. Pode ler o texto ali? Pode. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, nenhum dom vos falta. Eles tinham os dons espirituais, mas não para por aí o versículo, né? Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os dons, eles são uma ferramenta para que quando Jesus voltar, ele encontre uma igreja pura, santa, né, agradável a ele. Paulo vai dizer assim, que a igreja ela é uma noiva sem ruga, né? É uma noiva pura, uma noiva linda, uma virgem aos olhos do Senhor Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade para comentar. Aqui nós vemos, presbítero irmão Luiz, primeiramente partir aos irmãos, a importância dos dons espirituais para a igreja, e principalmente no dia de hoje, né? A manifestação dos dons espirituais. Porque quando nós falamos de dons, como estamos falando da igreja de Corinto, que Paulo teve que ir lá orientar os irmãos no decorrer da lição, a gente vai ver sobre isso, como usar também os dons espirituais. E outra coisa, irmãos, dons espirituais não é para você se aparecer, né? É para que Deus venha aparecer no meio da igreja. Aproveitando essa aula, eu até trouxe aqui, ó, o que é isso aqui? Uma mexerica, pocã, mimosa, eu não sei, conhece lá em São Paulo como pocã, né? Então, aí eu trouxe ela aqui porque ela tem vários gominhos, né? Assim, a gente simbolizando os dons espirituais. E uma pocã, primeiro, ela tem a casca, né? Você vai ter que descascar ela para você comer. E você não come ela inteira, você tira os gominhos. E ali era distribuído, né, os dons espirituais. O presbítero Luiz acabou de ler que a igreja de Corinto ela tinha todos os dons, irmão. Todos os dons. Tem muitas igrejas aqui hoje, tem dons, mas às vezes não sabe usar os dons. E outra coisa,
Às vezes a pessoa quer usar o dom para se promover a si próprio. E como você leu ali na introdução, ali nos começos, que nós podemos beneficiar nós. Tem que beneficiar o quê? A igreja, a noiva de Cristo, como você acabou de falar. Faz lembrar o profeta João Batista, né? Que ele fala assim: importa que ele cresça e eu diminua. Amém. E isso falta muitas vezes, nós vemos, né? No meio dos cristãos, falta esse sentimento de que Jesus cresça. Tem muita gente que ele quer crescer. Ele quer, não é nem crescer, quer aparecer. Quer aparecer no meio da igreja. Então, irmãos, os dons espirituais, eles são realmente imprescindíveis, né? Quantos testemunhos nós conhecemos de uma pessoa que ela entrou na igreja e ali foi revelada a sua vida, né? Aí, irmão, não tem como a pessoa não quebrantar o coração. É verdade. Pode ser o maior machão, né? Pode ser o maior durão, valente ali, mas quando Deus fala aquilo que só Ele, Deus sabe, irmão, não tem jeito, a pessoa quebranta o coração. Presbítero Luiz, as coisas de Deus é tão sagrada, tão maravilhosa, assim que é a atmosfera diferenciada. A igreja que tem o dom de Deus, você sente o prazer de adorar a Deus, assim, de estar no meio. Eu estava prestando atenção ontem no culto de ceia, a gente sempre está dando uma olhada na igreja, você dá uma saída para ver como é que está o ambiente. E ontem estava prestando atenção, entrou um senhor meio alcoolizado aqui, eu acho que o presbítero Joel atendeu ele. Às vezes as pessoas não notam, mas a gente que é pastor se nota tudo. E ele entrou, estava meio alcoolizado, sentou ali sem máscara, só escute. E a gente está passando um momento de pandemia, de cuidado, e a igreja, ela é santa. A igreja, ela tem que saber lidar com o povo, não é com violência, é o mover do Espírito. Ó, quem tem o Espírito Santo de Deus? Eu vi que o presbítero Joel saiu lá de fora, chegou lá naquele senhor, deu uma batidinha nele e falou para ele colocar a máscara. E ele colocou a máscara, ficou o culto inteiro ali com a sua mascarinha no rosto. Se fosse um ambiente carnal que não tivesse a manifestação do Espírito, aquele ato que o irmão fez de pedir para aquele senhor colocar máscara podia virar uma confusão dentro da igreja. E nós estávamos no culto de ceia. O que aconteceu? Ele assistiu o culto quietinho, não tirou mais a máscara. Isso aí parece que é uma coisa insignificante. Humanamente parece que é, mas espiritualmente é mostrar que Deus estava na casa, no ambiente. Isso é você usar, isso é o dom, né, de conciliar aquela paciência. Por favor, olha os demais aí. Isso é a manifestação de Deus. Nessas coisinhas simples que Deus se manifesta. Interessante, pastor, que aquele mesmo Senhor, ele teve aquela identificação, ele teve aquela sintonia com Deus. Porque na hora que ele entrou, o que ele fez? Tirou o chapéu, ele estava com o chapéu. Ele tirou o chapéu, só que ele não percebeu que ele estava sem máscara. Eu acredito sim, no ponto de vista. Aí naquele momento, eu cheguei nele, eu tirei, ele levou a máscara para ele, achando que ele não teria uma máscara, levou a máscara para ele. Naquele momento, ele não entendeu claramente, pegou a máscara e ficou quietinho. Mas é aí que a gente vê que os dons espirituais estão no meio da igreja. Entendeu? É nessas horas que você vê que Deus está agindo. Pode continuar. Você viu o segundo toque? Na igreja, os dons espirituais. Bom, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos estar lendo aqui o segundo tópico. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito conhecido por Deus, a igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-las e santificá-las para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e moral? Porque isso Paulo a chama de carnal imatura. Com esses relatos, aprendemos que a manifestação do Espírito espirituais na igreja locais
não são propriamente indicadora de seriedade, espiritualidade e santidade. A igreja onde predomina a inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Meu Deus. Vamos ler aqui, irmãos, o texto que está aqui, é o 1 Coríntios 3, versículo 1 e versículo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, irmãos, essa aqui é a realidade da igreja de Corinto. Uma igreja que provavelmente, se ela tinha dons espirituais, ali havia muita oração, ali havia muito jejum, muita consagração, para que eles pudessem receber esses dons, né? Mas aí entra aqui um ponto que a gente precisa comentar, que é a vida do crente fora da igreja. Quais os hábitos do cristão quando ele não está no meio do rebanho de Cristo, né? Porque esses pecados que Paulo lista aqui estão ligados a uma vida fora da igreja. Vocês têm inveja, contenda, dissensões, né? Aqui na leitura do texto que fala em imoralidade sexual. Então, meu irmão, muitas vezes a igreja, ela, né, quando eu falo igreja, eu falo o cristão, né, a pessoa, ele esquece um pouco do seu compromisso com Deus quando ele está lá fora. Né? Ele esquece que lá fora ele também tem que dar testemunho. Principalmente lá fora, né? Que Deus ele está vendo na nossa vida, não é só quando nós estamos aqui dentro do templo, mas é quando nós estamos lá fora também. Ô presbítero Luiz, eu vejo ali Paulo, quando ele tem um encontro lá com os irmãos de Corinto, que era uma igreja que tinha os 9 dons. É uma igreja que tinha manifestação dos dons espirituais. Mas olha a situação que eles viviam: inveja, divisões, imoralidade sexual. E aí ele coloca, tem o comentarista, um etc, que tinha mais coisas. Mentira, engano, tantas coisas. Aí Paulo, ele tem que ir lá para orientar os irmãos. Tinha até numa igreja lá 2 irmãs, acho que Vódia, não lembro o nome da outra, que tinha uma contenda. Isso, Cíntica, né? E Vódia. O que acontece? Hoje não é diferente. A igreja que nós estamos vivendo hoje não é diferente. Há contenda, muitas vezes até por causa de um cargo dentro de uma igreja. Está lá o presbítero irmão Joel, coordenando a escola dominical. Vou usar o nome de Joel. Aí chega o final do ano, tem que tirar o Joel, daí você coloca o presbítero irmão Luiz. Aí o irmão Joel já não fala com o presbítero irmão Luiz porque ele tomou o lugar dele. É mais ou menos assim. Sendo que nós temos que entender que nós estamos no mesmo reino, né? Nós estamos para somar, nunca para diminuir. Aí Paulo teve que ir lá exortar os irmãos, explicar a situação para eles. Use os dons espirituais, mas use de maneira correta, porque aqui está no ponto central, está dizendo, os dons são para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Não é para me edificar a mim mesmo. E eu estava aqui, presidente Luiz, quando eu li essa lição, eu li ela, estava estudando um pouco ela, eu conheci muitas pessoas usadas na mão de Deus. Assim que quando pegava um microfone para cantar ou para ministrar, que maravilha! No ambiente espiritual, tipo 4 paredes, igreja, templo. Só que quando você conhecia aquela pessoa lá fora, era totalmente oposto à vida dela. É até como se diz, um mistério isso aí. Porque lá dentro da igreja a gente via que acontecia muitas coisas, mas saiu do âmbito espiritual é outra pessoa. É o que está acontecendo na vida de Coríntios. Eu sou cristão, mas eu sou viciado em filme pornográfico. Eu sou cristão, mas ainda eu uso
um entorpecente. Ah, eu sou cristão, mas não tem problema eu tomar um copinho de cerveja. Ou empréstimo de juros. Isso. Ou empréstimo, como um agiota, né? Não, essas coisinhas que acontecem no meio das igrejas, onde Paulo teve que ir lá combater. Irmãos, isso é de arrepiar a gente, a situação que estava acontecendo nessa igreja de Corinto. E nós, queridos, temos que tomar cuidado nessa situação. Só porque sou cristão? Não. Viver o que ele falou? Uma vida íntegra, tanto dentro da igreja quanto lá fora, e principalmente lá fora. Jesus falou que nós seríamos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E o povo está olhando para nós. Outra coisa, irmãos, que eu gostaria de falar nesse assunto aqui é a respeito de família. O cristão, ele precisa zelar pela sua família. Muitas vezes a gente vê, eu já vi, pessoas que, por falta de sabedoria, não é por maldade, mas é por falta da pessoa entender. Às vezes ela cuida tanto do lado espiritual, da área espiritual, mas não cuida da família, não cuida de ensinar para os filhos o amor de Deus, ensinar para os filhos que o mesmo Deus que é juiz, ele também é advogado. Ensinar para os filhos que mesmo que se ele errar, Deus perdoa, Deus restaura, Como o próprio Senhor Jesus ele contou na parábola do filho pródigo, que aquele filho ele fez tudo de errado, mas o dia que ele se arrependeu, o pai aceitou, o pai abraçou, o pai colocou ele de novo dentro da casa. Que nós possamos passar esses valores para os nossos filhos, para que eles saibam que eles são amados por Deus. Vamos ler o texto 1 Coríntios 3, 1 a 3. Leia lá. Esse comentário aqui da uma igreja de muitos dons mais carnal. Pode ler lá, de 1 a 3. Capítulo 3? 3, 1 a 3. Irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como os carnais, como crianças em Deus. Deu-lhe leite e alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há invejas e divisões entre vocês, não estão sendo carnais agindo como mundanos? O presbítero Luiz, sabe o que a gente vê aí, quando Paulo falou que eles eram o quê? Carnais. Meninos, aí eles estavam aprendendo. Começando, é a mesma coisa, você receber uma criança, que ela está ali nos seus primeiros passos, vamos lá, tem seus 2 aninhos de idade, ela já aprendeu a andar, aí você dá uma bicicleta para essa criança. Se você der uma bicicleta para essa criança sem rodinha, o que vai acontecer? Ela vai cair, ela não vai conseguir o quê? Ter equilíbrio. E a igreja de Corinto estava precisando de equilíbrio, de alguém. Por que nós temos uma liderança na igreja? Tem um pastor presidente, tem os seus liderados, os dirigentes de congregação, tem os cooperadores, os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. É quando nós falamos de igreja, para que quando aconteça alguma infantilidade espiritual, como Paulo estava encontrando ali, alguém para lá ensinar. Não é que, eu sou melhor que fulano, não. A gente aprendeu para ensinar. A criança, você vai o quê? Começar a empurrar ela naquela bicicletinha com rodinha, ela vai longe, meu filho. Não vai? Vai longe. Só que chega uma hora e fala assim, eu vou tirar a rodinha dessa bicicleta aí. No começo, essa criança pode até cair alguns tombos. Entendeu? Mas só que mais para frente ela vai o quê? Se equilibrando. E a igreja ela tem que ser equilibrada. Por quê?
há muita meninice. Hoje, se você vê nas redes sociais, os irmãos sonhadores sabem, você vê tantos vídeos, tantas abominações dentro de algumas igrejas. O que é falta do quê? De sabedoria? Falta de alguém estar ensinando. Porque hoje as pessoas querem o quê? Ibope. Quer encher. Não, para mim tem que ser igreja cheia. Não, irmão, a igreja tem que ser o quê? Com qualidade. Pastor, no seu ponto de vista, você acha que naquela igreja, naquela época, nós estudamos sobre os dons de serviço, dons espirituais, na lição passada, dons ministeriais. Você acha que naquele momento ali estava faltando um líder exclusivamente para aquela igreja? Porque aquela igreja em si, ela cresceu rápido. Era um lugar que expandiu. Ela expandiu na realidade, expandiu. Então vieram as pessoas de várias outras religiões, de várias outras seitas, que chegaram dentro da igreja e precisavam de aquelas pessoas. Precisavam de uma reciclagem. Do seu ponto de vista, o que você acha? Ali, o que aconteceu na igreja de Corinto? Paulo foi lá, iniciou a igreja. Só que Paulo era um missionário viajante. O quê? Era escalço de obreiro naquela época. Obreiros que a gente fala, não é você pegar um irmão e já colocar ali para liderar, não. Tinha que ensinar. Naquela época tinha que ensinar. E Paulo, ele deixou aquela igreja, e a igreja cresceu. Só que começou a vir um monte de mistura. É a mesma coisa aqui. Hoje na terra, nós somos assembleanos. Nós temos o quê? Um modelo de cristianismo. Nós temos um modelo, tudo que vem lá da sede, nosso pastor presidente, a gente absorve, a gente recebe, a gente usa. Mas se tem um dirigente, um irmão, começa a trazer modernidade, entendeu? A igreja vai usufruir. Aí sim, nós não usamos palma, de bater palma, não é o nosso costume. Aí de repente eu começo a cantar, os irmãos começam a cantar e bater palma. Eu estou saindo da regra, eu não estou obedecendo a minha liderança. E Paulo, ele teve essa dificuldade, porque começou a vir outras pessoas de outras religiões, que é o cultismo, começou a entrar dentro da igreja. Pode ver. A liturgia, no caso. A liturgia começou a ser diferente. E hoje nós vemos muitas liturgias aí, misericórdia. Tem umas pessoas que colocam um latão na frente do púlpito. Não, é verdade. São coisas tentando inovar, mas não é coisa de Deus. Aí se não tiver uma liderança, Paulo, ele teve que correr para lá, para quê? Exortar os irmãos, ensinar, irmãos, aqui funciona desse jeito. Você tem que trabalhar desse jeito. Aí que você começa a levantar a liderança, o próprio Paulo, o que ele falou? Serem o quê? Os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entendeu? E nós temos que aprender coisas boas. Nós temos que aprender coisas boas, não é verdade? Nós temos que aprender coisas boas, nós temos que entender que as coisas de Deus, elas são sagradas. E Paulo teve que ir lá exortar os irmãos, ensinar os irmãos. Porque eles eram meninos ainda para Jesus. É a mesma coisa aqui. Se aparecer alguma coisa diferente, você vai ter que ver o grau de instrução daquele irmão, daquela irmã. Você também vai ter que ver o tempo, né, que ele tem de cristão. Não é só chegar arrebentando, tirando, não. Você tem que ser irmão assim, aqui funciona. Amém? Era isso que você queria dizer. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler aqui o tópico de número 3. O dom não é um sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Olha aqui a citação no versículo, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e versículo 23. Bom, irmão, isso aqui a respeito desse finalzinho que o irmão leu no Irão, falando das obras, daquilo que eles fizeram para o Senhor, ainda Deus falando para ele apartar-vos de mim que eu não conheço. Como é duro isso ainda, depois de tanto tempo na igreja, fazendo tantas coisas para Deus, ainda receber isso. Mas por quê? Porque eles fizeram isso? Porque não estavam fazendo verdadeiramente de coração. E até eu ouvi um pastor falando que ser usado por Deus não é a mesma coisa que ser aprovado por Deus. Você pode ser usado, né? Assim, Deus usou até a mula para falar com Balaão, usou de várias formas para falar com o povo dele. Agora, ser aprovado é outra coisa. Às vezes a pessoa pode estar fazendo até algo de errado. Deus dá um momento para que ela reconserte a vida dela, faça o que é certo e comece a seguir de novo conforme a vontade de Deus, porque o ser humano erra. Mas nós temos que ser modelo. Nós que fazemos a obra do Senhor, que estamos na sua presença, nós temos que ser modelo. Mesmo que nós venhamos a errar, pedir perdão para o Senhor, falar para que Ele venha aprimorar a nossa vida, aperfeiçoando a nossa vida, porque é Ele que começou a boa obra e Ele é fiel para terminar. Só uma réplica aqui sobre esse final que você falou. Que ele falou: apartai-vos de mim, porque eu vos não conheço. Praticar iniquidade. Eles usaram os dons espirituais. E tem pessoa que tem uma facilidade, uma sabedoria para falar, que você fica admirado. É um dom que é natural que ele tem, de persuadir as pessoas. Ali outra coisa, eles estavam usando, só que muitas vezes para benefício próprio. É o que nós vemos hoje. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque nós estamos em uma aula de escola bíblica dominical, e estamos numa live, né? Não podemos passar. Eles estavam sendo usados, tá? Só que lá no final, Deus não conhecia eles. Apartar porque eu vos não conheço. Eu lembro uma vez, na rua de uma igreja onde eu congreguei, tinha embaixo um salão. Um salãozinho, estava lá um versículo bíblico, bem conhecido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá. E esse senhor que comandava esse salãozinho, ele era uma pessoa não cristã. Ele, como se fosse uma adivinha, né? Uma pessoa, um cartomante, esses negócios assim, do ocultismo. Só que ele usava aquele versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu passava na ruazinha assim, eu trabalhava numa panificadora e passava de bicicleta e sempre olhava lá para dentro. E ele sentava com um cigarrão na mão assim. Só que ele estava fazendo o trabalho dele. O problema é que ele fosse lá. Você entendeu? Não era o cristianismo. Só que, como ele podia estar sendo enganado a si mesmo, porque ele não conhecia a Sagrada Escritura. Eu lembro que eu era porteiro da igreja e passou uma irmã lá correndo desesperada, porque ela tinha ido naquele lugar, e quando ela chegou lá, graças a Deus que ela era uma mulher de oração, o inimigo se manifestou na vida daquele homem e disse que não queria ela naquele lugar, que lá não era o lugar dela. Você entendeu? Graças a Deus que ela tinha o poder de Deus na vida dela. Mas por isso que nós temos que cuidar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E tem muita gente hoje que corre atrás de profeta, corre atrás de profetiza. Eu vou lá naquela igreja lá, porque lá o negócio está pegando lá. Tem que tomar cuidado. Tem que ter um discernimento para ver se é Deus realmente que está naquele lugar. Porque Deus pode estar em qualquer lugar, mas desde que a igreja viva uma vida do quê? Santidade, oração, jejum, vigilância. Aí nós temos que entender. Obrigado. A palavra de Deus, ela manda a gente provar a profecia, né? Para ver se aquela profecia está de acordo com a palavra de Deus. E um dos textos que nós temos diz que
A profecia ela é para edificação, exortação e consolação. Então a profecia ela tem um desses 3 objetivos. Se você recebeu uma profecia que não exorta, que não consola e que não edifica, então essa profecia ela não vem de Deus, ela vem de outra parte. Número 2, edificando a si mesmo e aos outros. Pode ler, meu Deus? Sim. Tá. Edificando a si mesmo. Paulo diz que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Após estimular os crentes da igreja de Corinto cultivarem a sua devoção particular a Deus através da fala em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia ou falar em língua publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edificando-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Pessoal, né? Pode comentar. Sim, irmãos. Meu ponto de vista aqui, como Paulo fala sobre isso aqui, sobre falar línguas, quando você está falando em línguas, você está expressando, você está orando, está edificando a si próprio. Só que em algumas igrejas, até mesmo na igreja de Corinto, as pessoas falavam muito em línguas. Para o quê? Dizer deles que era se vangloriar, que falava mais do que as outras pessoas. Mas acaba que ficaria em vão, né, irmão Diego? Porque não edificava as pessoas, principalmente as pessoas que vinham. E hoje em dia não é tão diferente. Apesar de alguns filósofos falar que sobre revolução, que tudo seria revoluído, não, nós continuamos na mesma. Se nós não prestarmos atenção no princípio, não prestarmos atenção na palavra, nós completamente erramos e falhamos diante da palavra de Deus, sendo que não é somente a nossa edificação, mas sim também, pastor, a edificação dos irmãos. Esse é o ponto de vista que eu entendo aqui nessa passagem. É porque se alguém levantar em língua, ou naquela situação tem que ter um intérprete. Ou você falar como ele, o Paulo falou, ele não proibia ninguém falar em língua. Ninguém está falando aqui que é proibido falar em línguas estranhas. Você pode orar em línguas estranhas. Tinha pessoas que oravam em cântico espiritual, pessoas que oravam em língua, só que ele está edificando a si próprio. Que o irmão que está do lado não vai entender o que está acontecendo. Só que a área espiritual, você tem que entender que é sagrado. Porque quando tem uma interpretação, a pessoa vai entender o que está acontecendo. Porque se chegar uma pessoa descrente na igreja, e está todo mundo... Por isso que nós, assembleanos, principalmente assembleanos, nós falamos em língua, sim ou não? Falamos, só no pentecostais. Mas quando nós estamos ministrando, de vez em quando nós fazemos ali uma empolgação e falamos... Uma rajada de língua. Rajada de língua. Uma rajada de língua, é normal. Só que daí você já se freia. Por quê? Você tem um inconverso lá, ele não vai entender o que está acontecendo. Não vai, agora, quando você está falando a palavra, a pessoa vai entender. Porque nós temos que ter o autocontrole, irmão. Você imaginou? Infelizmente tem uns pregadores que pegam o microfone, ele fala uma palavra em português e 5, 6 línguas. Aí ninguém vai entender nada. Uma vez eu estava falando a respeito da pregação do Evangelho com um jovem pregador, sempre usado por Deus na profecia, né? E eu acho que ele entrou na mente dele que ele tinha que profetizar para fazer a agenda. Então ele lia um pouco o versículo, pastor, naquela época. E quando estava no terceiro, ele já estava revelando a pessoa. Aí quando acabou a pregação, eu falei, vem aqui um pouquinho, explane a palavra, as pessoas estão aqui para ouvir a palavra. Isso. Deus vai te usar à medida que você pregar. Ah, irmão, mas eu esqueci o texto, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, então, leia o texto de novo, você vai lembrar. Agora você começa a falar algumas coisas, as pessoas vão pensar que é de Deus. E se não se cumprir, você vai pagar um preço. Até Romanos 12 fala que nós devemos fazer o quê? Um culto racional. Eu até estava vendo essa semana, eles foram batizar uma moça, e ali ela começou a falar em línguas e ninguém entendia nada. Quando viu, ela começou a rodar no meio do rio, pastor. Começou a falar em língua e as músicas que estavam tocando em
em volta dela, na verdade parecia um candomblé, na verdade, Senhor. E as pessoas ainda dando glória como se fosse de Deus. Só que eles ficaram tanto tempo ali e não saiu nada, ninguém entendeu nada. Então como pode ser de Deus uma coisa dessa? Se for de Deus, que meu irmão falou, alguém vai interpretar, todos vão sentir a presença de Deus. Eu já fui em igreja que, quando estavam sendo ministrados, o próprio líder de jovens, ele saía lá no fundo correndo, deitava no chão, começava a rodar, que era uma cobra, se jogar no chão. Aí eu perguntei, o que é isso aí? Isso aí é de Deus? Se é de Deus, por que isso aí sente? Será que a igreja está em pecado? É lógico que não, era a forma dele se importar, mostrando que era espiritual para a igreja. Mas se ele é espiritual de verdade, ele vai orar por nós, vai colocar a mão, vai fazer alguma coisa, e toda a igreja vai sentir que é de Deus. Eu não devo mostrar para a igreja que eu sou de Deus, é Deus mesmo que mostra para a sua igreja quem está de verdade sendo usado por ele ou não. Deixa eu fazer uma pergunta como se eu não fosse crente. Pastor, do seu ponto de vista, o que é necessário para ter o dom de língua? Não somente o dom de língua, os dons espirituais. Necessário, primeiramente, buscar. Porque se você não buscar, você não vai receber. Né? E é a mesma coisa o batismo com o Espírito Santo. Lá, em Atos Apóstolos capítulo 2, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, a Bíblia diz, né, que veio um vento veemente, desceu sobre a casa, todos foram cheios do Espírito Santo. Ali já também começou a entrar os dons espirituais. Só que a pessoa, às vezes, ele busca, só que ele fica naquela indecisão. Será que eu recebi? Será que eu não recebi? Porque tem muita gente dentro da igreja que tem os dons espirituais. Só que falta ele saber usar. É a mesma coisa que Paulo teve que pensar, não adianta você ficar só falando língua, e fica aquele vai bater o pé, aquele barulho, e ninguém sabe o que está acontecendo. Às vezes você está falando, Deus está usando outro irmão, revelando o que está acontecendo. Tudo que eu quero da parte de Deus, eu tenho que buscar. E também tenho que usar com diligência. Porque Deus, ele conhece o nosso interior e o nosso exterior. Ele sabe se nós vamos buscar um benefício dele para edificar a igreja. Porque hoje eu vou falar como de cara limpa. Há muitos semideuses por aí. Muitas pessoas importantes. E nós temos que cuidar disso. Mas eu falo uma coisa para os irmãos que estão aqui nesta manhã. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto que nós estamos falando do Espírito Santo. E eu creio que os irmãos que estão assistindo também sentem a presença do Espírito Santo. E eu creio que essa ferramenta, para o nosso tempo, é muito útil. Só que nós temos que saber usar. A melhor coisa que nós precisamos hoje é discernimento, discernir. Se chegar, a primeira coisa que falece. E outra coisa, presidente Joel, só recebe dons espirituais o cristão. Aquele que aceita Jesus. Por quê? Tem o Espírito Santo na vida dele. Aí ele vai usufruir, mas é essa a pergunta sua? Amém? Pois é, glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos seguir em frente aqui, né? Só um rápido comentário. Em relação a falar em línguas na igreja, eu entendo que o melhor momento é o momento da adoração. Né? O momento quando está havendo os louvores, enquanto tem oração, você fala em língua com toda a liberdade, você sente a presença de Deus, né? Você sente ali no ambiente. Só quem é cristão, que é batizado com o Espírito Santo, sabe. Você sente a presença de Deus, né? Aí você fala. Mas os demais assuntos já foram aqui comentados pelos irmãos, né? Número 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também os outros. Encontrou, não?
Pode que você lê aí, eu só vou te colocar uma colocação sobre o batismo. 1 Coríntios 14, verso 12. Assim acontece com vocês, visto porque estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Aleluia. Presidente Luiz, eu estava escutando uma mensagem do pastor, e ele fez uma propaganda: quem queria receber o batismo do Espírito Santo fosse na igreja, na manhã de avivamento. E ele fez a propaganda no rádio, e uma senhora foi na igreja. E ela já estava buscando a Deus, e ela foi naquele dia: vou lá receber esse batismo aí, né? Porque é uma responsabilidade quando você faz uma propaganda. Só que ela foi bem embelezada, né? Bem arrumada, com seus brincos, anéis, as correntes. Ninguém está falando de usos e costumes aqui, a gente só está fazendo uma colocação. Cada igreja tem o seu jeito de viver. Como nós estamos em rede social, né? Cada igreja tem um jeito de viver. Nós temos os nossos costumes, as igrejas têm os outros costumes. E ela foi uma manhã de avivamento. E o pastor começou a ministrar, a pregar a palavra de Deus. E de repente ele chamou: você que quer receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui que Jesus vai batizar agora. E aquele fervor. E o povo começou a ir. E ela correu na frente. Correu na frente. E de repente ele falando em língua ali naquele momento de poder, de Pentecoste, ele rajada de língua e falando. Mas ele olhou para essa mulher, ela estava arrancando corrente, jogando, arrancando brinco e jogando. Só que ele não entendeu nada, né? E de repente ela foi cheia do Espírito Santo. A igreja ficou olhando, né? Admirando aquela cena, porque Deus faz do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente quer. Deus faz. Tá, passou. E aquele pastor ficou com aquele pensamento: o que aconteceu com essa mulher? E aquele pastor ia ficar naquela cidade, e a mulher fez um convite lá: o senhor pode ir lá em casa tomar um cafezinho amanhã, antes do senhor ir embora? Que é costume da gente que leva missionários, pregadores, sempre algum irmão convida, né, para tomar um café em casa antes de viajar. E ele estava preocupado com aquela cena lá e falou: vou lá. Correu para lá. No outro dia, aí naquela roda ali, antes de tomar café, ele: irmão, posso fazer uma pergunta? Pode. O que aconteceu com a irmã ontem? Que eu vi assim que a irmã estava eufórica e foi cheia do Espírito Santo, começou a arrancar, abrir. O pastor, o senhor não lembra, não? Que o senhor olhou para mim assim, apontou dele e falou: se você tirar esses brincos, essas correntes, essa vaidade, eu vou te batizar com o Espírito Santo. Só que ele estava falando em línguas, e Deus já deu a interpretação para ela. Esse é o poder de Deus, irmão. Entendeu? Deus queria limpar ela. E aí ela foi cheia do Espírito Santo. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Esse é o agir de Deus, né, irmãos? Deus, ele age no sobrenatural. Aleluia. E isso aí não tem como entender, como explicar, né? É o agir e a vontade de Deus, e a gente fica maravilhado. Aleluia. Então, como foi lido aqui, o dom espiritual, ele é para edificar e para abençoar o próximo, né? É para ajudar o próximo. Não é somente para a pessoa, e não é somente para engrandecer alguém. Nós lembramos aqui lá do texto da leitura bíblica em classe, né, onde Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, né? E ele vai, aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai longe, explicando a questão do amor. Isso precisa estar na nossa mente, irmãos, e no nosso coração. O amor, ele tem que estar em primeiro lugar.
Aleluia. Por que eu faço esse trabalho? Por que eu tenho essa responsabilidade? Por que eu oro? Por que eu prego? Por que eu canto? Não é, irmãos, para nós que nós fazemos, é para o próximo, é para o irmão, né? Quantas vezes, né, que tem, dependendo do trabalho que o irmão tem na igreja, a irmã tem na igreja, o irmão chega em casa, né? O irmão que está sentado do lado dele no banco, chega em casa, toma o seu banho, vai descansar, e aquele irmão, aquela irmã fica ali trabalhando para o Senhor, preparando uma aula, preparando um louvor que vai ser ensaiado depois, né? Realizando algum trabalho ali da igreja, e ninguém vê o quanto tempo aquele irmão passa ali se dedicando, mas Deus está vendo, né? E a recompensa ela vai vir de Deus. Isso é amor, é você dedicar, é você se esforçar, é você pensar no que você está fazendo para o seu irmão. E aqui nesse assunto também entra, né, o socorro. Aqui nesse assunto entra você ajudar uma pessoa que está precisando, seja materialmente, seja espiritual, seja uma conversa que às vezes uma pessoa está precisando que alguém escute o que ela tem para falar, né? É o que mais precisa hoje. Então, e a gente pode fazer tanta coisa, né, se a gente deixar que o amor ele se manifeste, se a gente deixar, né, de pensar no nosso bem, só em nós mesmos. O presidente Luiz, hoje nós precisamos não deixar arrogância espiritual entrar em nossas vidas. Nós temos que entender que nós temos que estender a mão para o nosso próximo, como lá o bom samaritano, né? Lá o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas o bom samaritano parou para escutar. Você não viu ontem a irmã falando ali da situação que ela estava passando, quase não conseguindo louvar? Aí a gente já trouxe uma palavra de incentivo, de ânimo. Outros já falam, fulano está na carne, fulano está em pecado. É mais fácil você apontar o dedo para uma pessoa do que você estender as mãos. E quem tem os dons espirituais, e principalmente o Espírito Santo de Deus, ele não é um acusador, ele está ali para ajudar, estender as mãos. Olha a igreja de Atos Apóstolos, diz que não havia necessidade entre o povo, tanto no espiritual quanto no material. Porque se você tem lá o Coríntios 13, né, fala sobre o amor, né? Pode ver, a profecia passa, o que mais falar, mas o amor permanece. O maior é o amor. Porque não adianta eu ter os dons espirituais e viver uma vida de arrogância, como diz, não dá nem estender as mãos. Eu lembro uma vez, um pregador, eu fui assistir uma palestra e assisti um culto, né? E aquela pessoa, influenciou, pregou lindo, bonito. Aí eu falo, a gente tem o costume de, vamos lá conhecer, abraçar, né? Pelo menos estender as mãos. Acabou, sumiu. Ninguém viu nem a sombra mais. É o que falta hoje. Pastores têm que usar segurança. Jesus Cristo, ele foi preso, irmão, para ser crucificado. Ele falou, se eu quisesse, eu rogava a Deus, ele mandava milhares de anjos aqui, mas não tinha que acontecer. Pastor, você falou de soberbo aí? Soberbo. Estava me lembrando aqui que eu estava ali no congresso de varões, no estado de São Paulo. Aí chamaram um cantor reconhecido no Brasil inteiro. E os irmãos foram buscar tudo contente, né? Porque era alguém conhecido, pegaram o carro, foram, os irmãos já que tem um pouquinho mais de, vamos dizer assim, poder aquisitivo, foram buscar ele e tal, até com um carro bom, e viram que ele já estava meio alterado, e a igreja já estava lotada porque ele estava atrasado. Ele olhou o povo assim, ele olhou pelo celular e falou, mas a minha oferta não foi depositada ainda, então eu não posso entrar para cantar. Já imaginou? Se tem o dom, ele vai louvar o Senhor e vai confiar. Ele não tinha no coração que ele estava lá para servir, não para ser servido. Aí chegou na hora do pregador, né? E ele, assim, com muita alegria, assim, a gente foi lá buscar o pregador.
É até um bem conhecido, a gente pode falar, muito gente boa, muito humilde, o senhor Gesiel Gomes. E quando for buscar ele, falar, se o cantor falou isso, imagina como o pregador vai falar. E foi o diácono buscar ele abraçou o diácono, perguntou, sua família vai bem? Sua casa está tudo Mas bem? aí a gente vê, A diferença, né? A gente não está questionando que uma pessoa ser usada por Deus, ter um nome, pode ter, mas estou falando, a maior preocupação dessas pessoas, e nossa, é morar no céu. Sim. O próprio Jesus falou para os discípulos, se eles matar o teu corpo, eles não têm poder de matar teu espírito e alma. Eles vão matar teu corpo. E vocês vão ser perseguidos. Por isso que eu falo, é o amor. Porque uma pessoa, ela quer estar perto daquela pessoa que ele ama, né? Que ele gosta, que ele admira. Essa pessoa, por isso que Jesus ele andava no meio da multidão. E não despedia ninguém de mão vazia, por causa dessa situação. Mas o que Deus possa ter misericórdia, né? E continuar usando esses homens de Deus aí. Vamos já para o último tópico. Edificando todo o corpo de Cristo. Posso ler aqui? Os dons na igreja. Na primeira carta de Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, olha a palavra amor de novo, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Oberlin, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos, de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Isso é forte, hein? Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas, é o que você acabou de falar, né? E acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é edifício de Deus. Os ministros, sábios, arquitetos, 1 Coríntios 3,10, o fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Bem, esse aqui, presbítero Luiz, eu vou ler, que é o final aqui, desse já comenta, antes de nós finalizar, dispenseiros dos dons. Isso aqui é muito importante. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do padrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem, os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter um cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor, para mover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus.
Então, irmãos, aqui, né, o apóstolo Pedro está falando sobre o dispenseiro. E ele fala que o dispenseiro ele tem que agir, ele tem que fazer segundo aquilo que o Senhor concede. Quando o dispenseiro ele vai oferecer ou ele vai distribuir aquilo que é necessário para as pessoas, né? Como foi mencionado aqui, o dispenseiro ele era uma função antiga das casas, né? Ele ia lá, pegava o alimento para que fosse distribuído para a família, para que fosse distribuído para as pessoas, aquilo que as pessoas necessitavam. Então o alimento não era do dispenseiro, o alimento era do proprietário da casa. Da mesma forma, quem usa o dom espiritual, ele não usa o seu dom, ele não usa o seu poder, ele está pegando na dispensa de Deus e ele está trazendo e entregando para a igreja de Deus. Ele é apenas se fosse num contexto de hoje, ele é só o transportador, que pega aqui e entrega lá, né? Então, irmãos, essa é essa questão do dispenseiro. O apóstolo Pedro ele separa aqui em dois aspectos: o que fala e o que administra. Então, o que fala segundo as palavras de Deus. Não fala da sua mente, do seu coração, daquilo que ele acha, mas ele fala da palavra de Deus, daquilo que Deus lhe deu, né? É aí que a gente tem o costume de falar: a pessoa falou da carne, não era de Deus, é porque falou dele mesmo. Porque quando a pessoa fala de Deus, aí aquela palavra que vem de Deus, ela cumpre o propósito de Deus, né? E o que administre segundo o poder que Deus dá. Deus ele deu o poder para a pessoa administrar, né? E a pessoa tem que administrar dessa forma, segundo o poder de Deus. É assim que eu entendo, né, o papel do dispenseiro, essa pessoa amorosa, essa pessoa que está, né, como nós estávamos conversando aqui no início, para servir. Jesus ele falou assim para os seus discípulos: olha, os gentios eles têm príncipe, eles têm rei que governa sobre eles, mas vós não sereis assim. Entre vós o maior será aquele que serve. Então, irmãos, nós somos chamados para servir. Nós não fomos chamados para ser servido, para ser visto, para ser engrandecido no meio dos outros, né? Sim. Vou fazer uma pergunta como se eu fosse novo convertido. Eu recebendo um dom hoje, pastor, os obreiros aqui, eu recebendo um dom, eu tenho a possibilidade, existe alguma possibilidade de eu perder esse dom que Deus me concedeu? É a mesma coisa o talento, né? Se você enterrar o talento, o que vai acontecer? Não vai usar. Mesma coisa. O dom você tem que exercer, cada dia usar. E outra coisa, não ter dúvida. O que preocupa muito hoje a igreja é a dúvida. Ah, mas será mesmo que eu fui batizado? Ah, será mesmo que eu tenho esse dom? Entendeu? E a pessoa não é que perde, ela vai estacionando. Mais ou menos igual a Sansão, né? Isso. O Espírito Santo saiu, a hora que o Espírito Santo saiu. Só que lá no final ainda, Sansão lembrou que tinha um Deus lá no céu. Senhor, esforça-me só mais essa vez, que morra eu junto com os filisteus. Ele matou mais homens na sua morte do que antes. Mais de 3.000, né, filisteus. Que ele derrubou as colunas. A frieza, a carnalidade, quando vai entrando na vida da pessoa, a pessoa perde. Porque você já viu quantas pessoas que pregavam, que cantavam, hoje não prega mais, não canta mais, está lá fora. Envolvido às vezes nas drogas, na prostituição, no pecado. Deus já usou. Só que ele pode receber? Não pode. Se ele se arrepender, voltar justamente hoje, né? A glória da segunda casa seria maior que a primeira. E queridos, que nós podemos zelar dos dons espirituais. Dispenseiro. Igreja que canta demais. É o que nós vemos hoje. Mas não tem momento da palavra. O dispenseiro não pode dar o alimento. A igreja ela sai com fome. Ela fica raquítica. E a palavra que santifica. A palavra que santifica, a palavra que levanta,
a palavra que exorta. Então, usamos mais as palavras. Temos tempo hábil no culto para dar o tempo certo para o pregador, para aquele que vai dar o alimento para a igreja. E a lã, né, a ovelha, ela tem que ser sadia. Se nós não tivéssemos ovelha sadia aqui no Alto Carumã, nós não estaríamos aqui pela manhã, né, um domingão desse aqui sentado, comentando na palavra de Deus. Mas nós estamos aqui porque nós amamos a obra do Senhor e nós queremos que você se alimente. E que o Espírito Santo de Deus possa encher a tua vida. Vamos orar? Agradecer a Deus. E aí na tua casa também, você pode receber, né, dons espirituais. A minha pocã, vou deixar aqui, depois do almoço eu vou chupar ela. Mas aqui dentro tem gominho, né? Como se fosse os dons espirituais, né? Assim fechadinho, parece que não tem nada, mas ali tem os gomos. Então, receba a bênção de Deus aí na tua casa. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua santa presença através da oração. Queremos te agradecer por esta aula maravilhosa, pela vida dos teus filhos que vieram aqui nos ajudar, o Joel, o Luiz, o Gilson Diego, também a minha vida. Senhor, continua a abençoar a tua igreja na face da terra, e que nós podemos zelar dos dons espirituais, que nós podemos zelar da tua obra, Senhor, e continuamos sendo canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Senhor, usa a criança, usa o adolescente, usa o jovem, Pai. Em teu nome nós oramos, te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Se Deus é por nós, ninguém porque nós está conosco. Esse foi um trabalho da EBD, da IADS Alto Carumã.